Cegueta que eu não acho 36, acredita? Não estou segurando o fiozinho. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Feche os meus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Me usa nas tuas mãos, Senhor Deus, que eu seja um vaso usado por ti, Senhor, que saiam da minha boca as tuas palavras, Senhor, para que cada pessoa daqui saia com algo teu, Espírito Santo. Quando nós saímos das nossas casas, Pai, nós saímos porque nós queremos ouvir algo de ti. Então aqueles que te buscaram hoje, que não saiam daqui sem algo do Senhor, mas que saiam daqui com algo do teu puro Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essa palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que nós somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação, seja aflições, seja tristeza, seja sobre a morte, seja o que for, nós somos mais do que vencedores. Hoje eu coloquei um tema na minha pregação: fadados ao fracasso. A palavra fadados significa quando nós estamos determinados, quando estamos predestinados a algo. E eu comecei a pensar sobre isso, que humanamente falando, eu encontrei várias pessoas na Bíblia que elas estavam fadadas ao fracasso, estava determinado o fracasso delas. Humanamente falando, se você olhar para a história de José, por exemplo, você olha, ele teve um sonho, ele teve uma promessa de Deus, Deus começou a falar o coração dele, e aí então quando ele se aproximou dos irmãos para contar, quando ele se aproximou do pai para contar, ninguém acreditou nele. Já era um motivo para falar assim: caramba, eu não tenho ninguém do meu lado, alguém que possa me apoiar naquilo que é o meu sonho. E aí então os irmãos com inveja vão lá e jogam ele numa cova. Aí eu fico imaginando onde essa história poderia dar, qual que era a chance de ter um sucesso. Ele é jogado na cova, aí os irmãos além disso vão lá, depois tiram ele. Eu acho que ele imaginou na hora: opa, me tiraram, agora eu vou voltar para casa. Não, nós vamos te vender, porque a gente quer ganhar dinheiro com você. Ele foi vendido. E aí eu fico imaginando onde ele imaginou, ou onde nós, lendo essa história, poderíamos imaginar que essa história era uma história de vitória. E aí então ele foi trabalhar na casa de um homem, casa de Potifar. Chega lá na casa de Potifar, a mulher começa a seduzir ele é fiel, fala: não, o Potifar falou que eu podia tocar em tudo, menos em você, eu não vou fazer isso, então você vai para a prisão. E ficou lá na prisão. Eu fico imaginando se toda a história dele não parecia que ele estava fadado ao fracasso. Já estava determinado humanamente, falando: é o seguinte, tudo aquilo que você sonhou, todos aqueles que são os seus projetos, tudo aquilo que você imaginou, José, não vai acontecer. Será que você não percebe que está sendo uma desgraça atrás da outra? Será que você não percebe que nada está cooperando para o seu bem? Será que você não percebe que não tem nada ao seu redor que mostre que as pessoas se dobrariam a ti, que os seus irmãos se dobrariam a ti, que a sua mãe e o seu pai se dobrariam a você? Será que você não percebe isso? Aí me lembro de Davi. Ontem eu estava vendo um pedacinho de uma pregação e a pastora falando assim, eu não conheço essa pastora, está aparecendo nova agora lá no Instagram. É uma senhora. E ela falou o seguinte, que eles chegam lá na casa de Jessé. Quando eles chegaram lá na casa de Jessé, fala: vem um, veio, Deus, não é esse. Vem outro, não é esse. E aí Jessé pergunta: não tem mais ninguém? Ah, tem um lá no campo. Eu fico imaginando que é o seguinte: você imagina que na hora da refeição ele não estava presente, ele não estava presente. Você imagina qual é a importância dele na família? Zero. E aí Jessé fala: não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E aí quando Deus olha e fala: é esse. Nossa, que história de vitória maravilhosa. Ele estava lá no campo, mandou chamar ele: você será rei de Israel. Você está entendendo? Opa, estou entendendo. Então agora você vai entregar a marmita para os seus irmãos. Aí vai lá, vamos lá que nós vamos entregar a marmita para os meus irmãos. Chega lá, tem um gigante. Gente, se você comparar um gigante e comparar a estatura de Davi para a estatura do gigante, já era também fadado ao fracasso. Não tinha nada que falasse para ele: é o seguinte, vai lá que vai dar certo.
Mas ele foi. Aí com isso, nossa, agora ele vai se tornar rei? Não, você não vai se tornar rei agora. Agora você vai ficar tocando harpa para o rei que está no seu lugar. Toca bastante harpinha aí para ele se acalmar. E ele ia e tocava. Não bastando isso, o rei ficou com inveja e aí ele teve que ir para o deserto. Ele teve que viver no meio das cavernas. Não há nada nessa história que a gente possa olhar e falar o seguinte: há algum ponto de vitória. Humanamente falando, eles estavam fadados ao fracasso, determinado que não ia conseguir. Havia algo determinado no mundo falando: olha, para você não tem chance. A história de Gideão está lá, era fraco, ele se achava fraco, Deus falou que ele tinha força. Então um monte de homem apareceu para lutar, Deus deixou ele com 300. Falou: vai lá e luta contra milhares de homens que pareciam como formigas sobre a terra, como areia sobre a terra. Você vai lutar com 300. Não há nada nessa história que imagine que havia um ponto de vitória. Abraão, quando fala para Abraão, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu tenho algo para você, mas sabe o que você vai fazer? Você vai sair da tua casa, você vai sair da tua parentela e vai para um lugar que eu não vou te falar qual é. Você vai para um lugar que eu estou determinando, mas eu não vou falar nada para você. Sai andando, eu quero ver se você vai me obedecer ou não. Não tinha nada nessa história que pudesse mostrar que havia alguma vitória. Diz a palavra do Senhor que ele já era velho e que o corpo dele já não funcionava mais. Não funcionava mais o corpo dele. E Sara era estéril e já tinha passado da época de ter filhos. Mas o Senhor tinha uma promessa, mas essa história, olhando humanamente, não tinha nada que mostrasse que poderia haver alguma vitória. A única vitória, irmãos, que havia em todas essas histórias tem um nome que se chama fé. Fé. A Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos. Eu não sei como está a tua história. Eu não sei se você olha para todas as circunstâncias da sua vida e fala assim: não tem nada me mostrando que vai haver algum movimento. Não tem nada me mostrando que o Senhor está fazendo algo. Há uma promessa sobre mim, há uma promessa sobre você, há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos filhos. Só que aí a gente olha e fala: Senhor, não tem um único sinal me mostrando que tem alguma coisa que vai mudar. Não tem um único sinal me mostrando que o meu casamento vai mudar, que vai ser restaurado. Senhor, não tem um único sinal me mostrando que a minha vida financeira vai mudar. Não tem um único sinal me mostrando que a minha igreja vai mudar. Nada, Senhor. Nós temos orado e não tem um único sinal mostrando para mim que algo vai dar certo. Parece que estou fadada ao fracasso. Mas então tem a fé, que chama a existência as coisas que não existem. E aí tem a fé, que não é uma promessa humana, mas é a promessa de Deus. Quando olha para nós e fala: eu tenho algo contigo. Davi tinha algo com José. E ele falou: José, creia em mim. E José continuou acreditando até o fim. E do dia para a noite, eu quero que você saiba disso, do dia para a noite, ele se tornou o governador do Egito. Eu quero que você imagine que toda a história dele estava de fracasso até ele se tornar governador do Egito. Não teve melhoras. Não teve aquele ponto que fala: uhul, é agora. Não, ele saiu da cadeia para se tornar governador do Egito. Abraão saiu da sua casa. Desde que ele saiu da sua casa, pastora Solange, como se pregou a outra semana, desde que saiu da sua casa só teve problemas com Ló. Com Ló só teve problemas. Não tinha nada que mostrasse para ele alguma outra coisa. Mas o Senhor o abençoou na terra que ele estava. Ló olhou para o lado que era bom. Ló olhou para as campinas, onde era tudo verde e maravilhoso, e pegou aquilo para ele. E Abraão ficou com a parte que era ruim, mas ainda assim o Senhor estava com ele. Depois dele ter um filho, Deus fala: sobe no monte, me entrega teu filho. Me entrega aquilo que você tem de mais precioso. Fadado ao fracasso. Depois de Deus ter prometido, depois de Deus ter dado um filho, Deus olha e fala: agora me entrega. Mas tinha fé, porque disse que na beira do monte ele falou: nós subiremos e nós desceremos. Ele sabia que Deus era um Deus de provisão. Ele sabia que Deus faria algo sobre a vida dele. E ele se tornou o pai das nações, o pai da fé, e Sara, a mãe da fé. Gideão não foi por mãos humanas, porque 300 homens não eram capazes de derrotar todos aqueles milhares. Mas ele acreditou e ele venceu. Irmãos,
que eu quero dizer para você é que não importa como esteja a tua história, não importa o quanto ela esteja parecendo confusa, não importa o quanto as condições ao seu redor dizem que não, quando está predestinado algo sobre a nossa vida da parte de Deus, não da parte dos homens, acontece. Quando nós acreditamos naquele que está acima de todas as coisas, quando nós olhamos e sabemos que há algo para se cumprir em nós, não importa o que aconteça ao nosso redor, se a gente continuar acreditando, o Senhor fará sobre a nossa vida. Se a gente continuar acreditando, você não precisa esperar que vai ter algum momento que vai aparecer algo para te dar esperança. Nossa, eu queria que Deus manda um sinalzinho para mim. Diz que os sinais não são para nós, os sinais são para aqueles que não creem. É do dia para a noite. Do dia para a noite, José se tornou governador. Do dia para a noite houve uma batalha e foram vencedores. Do dia para a noite, quando não havia esperança, nem Abraão nem Sara, o anjo profetizou: eu vou voltar daqui o ano que vem e você terá dado à luz a um filho. Não importa qual sejam as circunstâncias. Diz que quando o anjo falava lá fora, Sara ria. E aí então ele chegou: por que você está rindo? Ele falou: como que eu vou dar à luz a um filho? Você não está vendo? Meu marido já não funciona mais, eu já passei da idade. Ele falou: mas você dará. Sua boca se encherá de riso. Sua boca se encherá de riso. E a boca dela se encheu de alegria. Eu quero falar para você que não importa quais sejam as circunstâncias, não importa pelo que você está passando, não importa se as circunstâncias mostram algo contrário para você, o que importa é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Não importa quem são os nossos governadores, não importa. Irmãos, isso pouco importa para nós, o que importa é quem é o Senhor sobre nós. É o Senhor, é quem está sobre nós, é só isso que importa. Pouco importa quem está no governo, pouco importa quem está no Senado, pouco importa que o mundo esteja fazendo o contrário. Se temos uma promessa do Senhor, essa promessa se cumprirá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa quantos nãos, eu costumo dizer isso, porque eu ouvi muitos nãos. Não importa quantos nãos você ouviu, basta um sim do Senhor. Eu ouvi muitos nãos, 2 anos de nãos na minha tentando engravidar. 2 anos de nãos, todo mês ouvindo um não. Quando eu ficava menstruada, era um não que vinha sobre mim. Mas então eu precisei de um sim, um único sim, para que Deus transformasse um milagre sobre a minha vida. Nós precisamos de um único sim. E pode ser do dia para a noite. Os seus olhos têm que estar nos montes. Porque diz a palavra do Senhor que mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação. Nada pode te separar da promessa de Deus. Nada. Eu e o Arthur estavam conversando, acho que ontem ou antes de ontem, e ele falou assim, que ele não olhou do dia para a noite, acordou e falou assim: nossa, eu vou sair da macumba porque me encontrei com Cristo e eu preciso dele. Ele falou que ele não tinha essa consciência. Ele não teve a consciência sobre ele: nossa, agora eu preciso, eu vou ter que ir lá e vou servir ao Senhor. Mas a hora que Deus quis, Deus falou: vamos parar com a brincadeira. Chega. Você pode fazer o que você pode ter feito o que você fez. Você estava matando bode até agora. É o seguinte, agora você vai me servir. Quando Deus tem algo determinado sobre as nossas vidas, nada e ninguém pode impedir. Nada e ninguém, não importa qual a circunstância que você está passando, não importa o momento que você está passando. O que importa é a promessa de Deus e a hora, irmãos, que Deus decide agir. Nada e ninguém pode impedir a mão dele. Não importa o que você está acontecendo com você, não importa onde estão os teus filhos. Não importa. Porque a hora que Deus decide, faz como fez com esse daqui. Fala: acabou a brincadeira, é hora de servir ao Senhor. Não importa. Não importa a situação financeira. A hora que Deus fala: é agora. E não importa o que esteja acontecendo, ele fala: é agora, chega. A opressão vai embora, as cadeias se abrem, o cativeiro é mudado, porque eu decidi, assim diz o Senhor. É assim que a gente precisa entender. A gente precisa entender que por mais que o mundo ache que a gente está fadado ao fracasso, há uma vitória sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. E Ele prometeu para nós que somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação. Irmãos, eu acho que todos os anos talvez eu fale isso.
E é interessante que eu vi um pastor falando lá da igreja do André Valadão, e eu falei, caramba, parece a mesma coisa que eu costumo dizer. Eu peguei um texto para mim, uma frase para mim, que eu gostei demais, que diz assim, que diz que é de musical, nem me lembro qual que é o musical, mas foi num livro que eu li, que dizia assim, eu sou viciado naquilo que se chama esperança. E eu tenho esperança que 2023 será um grande ano sobre a nossa vida. Eu tenho esperança que será um ano de grande transformação na nossa história, que será um ano onde os nossos celeiros serão cheios. Eu tenho esperança que será o ano da nossa mudança, do nosso cativeiro. Eu tenho esperança que será o ano em que eu vou sair da prisão e vou ter a promessa do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida da minha igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a esperança, eu creio nisso. Ainda que nada esteja me mostrando, ainda que eu não tenha sinais, eu preciso de um único sinal, que é a palavra do Senhor. E Ele me prometeu que somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer circunstância. Eu ouvi uma coisa e tocou o meu coração. Sabe o improvável? Sabe o impossível? É o que o Senhor fará por nós. Sabe aquilo que não se encaixa? Sabe aquilo que você olha quando as contas não se encaixam de forma nenhuma, que você olha e fala, eu não sei de onde vai sair. É aí que Deus começa a fazer um milagre. É aí que Deus começa a se mostrar poderoso sobre as nossas vidas. Lá na prisão, o Senhor se mostrou poderoso para José. E falou, você vai sair daqui e vai se tornar governador do Egito. O ano de 2023 é o ano do improvável. É o ano do impossível acontecer sobre nós. Não precisa de sinais. A gente precisa da palavra do Senhor. E a gente pode acreditar que um milagre vai acontecer sobre nós. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Chuquinha, você conhece aquela música Tudo Que Eu Fiz? Não, estava trabalhando, tá? Você conhece? Não. Não? Sim. Não consegue? Filho, para de tocar um pouquinho. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna possível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. O impossível faz acontecer sobre nós, Pai. Quando não há porta, Senhor Deus, quando não há saída, é aí que tua mão age. Quando parece que está tudo fadado ao fracasso, Senhor, quando parece que não há uma única esperança, quando parece que não há os sinais, Pai, quando parece, Senhor Deus, que não tem alguma coisa se movendo por nós, é aí que a tua mão poderosa se move pelas nossas vidas. O Senhor sempre abre uma porta, Pai, onde não há saída, Senhor Deus. O Senhor sempre se move, Pai, quando não há saída. Quando aquele povo estava em frente ao mar, Senhor Deus, quando o faraó vinha atrás e não tinha uma saída, o povo já estava falando, Moisés, você nos tirou de lá e agora, sendo que o faraó está vindo e tem o mar, o que o Senhor disse? Porque me clamas, continuem marchando. Continuem marchando, porque eu vou fazer o Senhor abrir o mar, Pai. Quando a gente acha que não tem uma saída, quando a gente acha que não tem uma solução, quando a gente acha, Pai, que não há algo sobre a nossa vida, é aí que o Senhor começa a agir. Porque onde as nossas mãos são capazes, não há milagre, Deus. Onde as nossas palavras são capazes, não há milagre. Mas quando as nossas mãos não podem, quando, Senhor Deus, as nossas palavras não alcançam, quando as nossas palavras não mudam, aí que a gente consegue enxergar que foi Deus quem fez por nós. O que eu quero profetizar sobre você essa semana é que não importa se você está fadado ao fracasso, não importa se te disseram que não
Não importa se você ouviu da boca de alguém que não. Não importa se você foi rejeitado de alguma forma. Não importa a circunstância do seu casamento. Não importa a sua circunstância financeira. O Senhor abre uma porta onde não tem saída. Ele se move de uma forma onde a gente possa entender o milagre dele. Ainda que pareça tudo contrário, eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Uma semana de honra da parte do Senhor. Uma semana de movimentos de Deus sobre a tua vida, onde você verá que não foi pelas tuas forças, mas foi pela mão do Senhor. Onde você verá que não foi pelas tuas lutas, mas que foi pela mão do Senhor. O Senhor é aquele que traz de volta. O Senhor é o que muda cativeiros. O Senhor é que faz com que histórias que pareçam completamente contrárias se tornem histórias de vitórias. Mais do que vencedores sobre toda e qualquer circunstância. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não importa o que estejamos passando, eu quero que você saiba que esse mês é um mês de milagre do Senhor. Eu tenho profetizado isso, nós temos falado isso nas quintas-feiras no culto de oração. Esse mês é o mês onde veremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará dentro do teu relacionamento, nada faltará dentro da tua casa, nada faltará no teu trabalho, nada nos faltará, porque o Senhor, o nosso Deus, é fiel. Creia, a tua história está pronta para ser uma história de vitória. Creia que por mais que pareça contrário, Deus começou a agir e a gente vai ver a nossa vida, o nosso cativeiro sendo mudado para a honra e glória do nome dele. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor. Vamos orar pelos nossos filhos. Pode vir, Saúl. Tem que ficar beijando, né? Vamos orar por eles. Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus. Clamo pelos nossos filhos da carne e pelos nossos filhos espirituais. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a história deles seja uma história de vitória, Pai. Que a história deles, Pai, seja uma história, Senhor, onde o Teu Santo Espírito se derrame sobre eles. Que todo cativeiro, Pai, seja tirado agora em nome do Senhor Jesus. Que toda obra contrária aos nossos filhos, independente da idade, seja tirada agora em nome do Senhor Jesus. Eu sempre te disse, coloca eles no esconderijo do Altíssimo. Assim como a gente quando brinca de esconde-esconde, Pai, que não, a outra pessoa não consegue nos achar. Eu te peço, esconda os nossos filhos no esconderijo do Altíssimo, onde o mal não consegue achá-los, Pai. 1000 cairão ao lado deles e 10.000 à direita, eles não serão atingidos para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. E eu profetizo, Senhor, aquilo que diz a Tua palavra sobre esse lugar. Os nossos filhos seriam conhecidos entre as nações e saberiam, Senhor Deus, que é o Senhor quem tem feito por eles. Não serão pelas mãos deles, mas serão pelas Tuas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Irmãos, vou prometer com a paz do Senhor e como sempre o café ao lado. Calor. Ai, gente, tá ele estava indo na piscina.
Geralmente assim, as empresas a gente tem era umas 3 horas. Mas sabe, eu posso ser sincera? A moto Mercúrio é essa aqui, ó. Essa aqui é o pessoal dele. Ela tá passando mal ainda? Ah, não, eu falei pra ela que ela já passou, eu ela parar de passar mal. Quanto ela tá? Ela tomou remédio e sua. Aí ela vai passar. Ela vai ter 3 meses. Já passou 4 meses. Já passou 4 meses passando mal. Você vai soltar uma surra, né? Você já pensou? Para a verdade, se você não tava com frescura na sua casa, seu pai te dá uma surra, você não melhorava na hora. Porque ela tá hormonal, aí ela fica zero. Aí ela vai trabalhar. Aí trabalha. Quando chega a tardezinha, ela já passa mal. Você não passa mal. Só que dizem que pode ficar tomando remédio. Ó, psicológico. O médico falou pra ela? Vai que eu. Objetivo, né? Ô, vamos tomar um café. Então, mas é tomar café lá, igual. Você tá conversando com ele, você não vai tomar café. É só você tomar e já era. Aí eu pensando que eu engordei pra caramba, né? Porque eu não cuidava mais. E ela vai pensar. Eu acho que pode ser. Apresentar pastel. Eu achei que você era amigo dele. Eu falei, eu falei assim, é amigo de você? Ou não? Eu falei pro Arthur, veio um cara novo, vai lá pra você, ele é amigo do Serginho, ele falou pra mim. É a pastora que a gente não se Você é amigo do Serginho, eu achei que não foi seu lá semana passada. Não, foi eu. Ah, tá certo. E a gente achou que era amigo do Serginho, não é amigo do Serginho. Vamos lá tomar um café? Não, Serginho não. Vamos lá tomar um café. Vamos, pai senhor. Vai lá tomar um café com vocês, vai. Ai, gente do céu. Eu acho que pode ser por causa dos levantamentos. Aí, ontem, sexta, a gente descobriu outro B.O. Meu fundo de garantia saiu da minha conta e foi pra alguém e subiu. Como assim? Foi pra ela. Foi pra mulher do apartamento. Ah, não, não, do apartamento. Não vou pegar não. Vai. Com a justiça. E vocês perguntaram pra ela cadê o fundo de garantia? Perguntamos, aí ela não respondeu, visualizou, falou. Doutora, hoje eu tô eliminada, Mas zero eu consciência. estava conversando com o advogado, ele colocou a minha culpa é do banco, porque vocês não assinaram o passado. Quem tem que devolver o dinheiro é o banco. Você assinou alguma coisa? Tem que
acontece? Eu falo assim, as coisas ruins pra aparecer assim. Tanto eu tenho muito Black, certeza que o amigo Então vai estar lá rico. ligadinha. Nunca peguei o botão. Os caras vão fazer, não, vamos levar ele Igual tudo aconteceu com o pra lugar cara. ali. Eu levei umas ideias assim. Falei, mano, já tá advogado. Não, mano, advogado não resolve. A lei da nossa não funciona. Leva pra lei nossa. Tá em casa. Não, eu ia lembrar, eu ia hoje mais cedo. Mandaram pro final da tarde, deu dinheiro pra ela, tinha que devolver o chefe. O advogado não tem dinheiro. Coisa Aí, ruim. igual que esses caras aí, eu lembrei no áudio da mulher falando assim, se não der certo, a gente vende nosso carro, a gente devolve o dinheiro. Pode ficar tranquilo. Aí o cara do outro falou, meu, não, mano, vamos levar ele pra um lugar, a gente vai conversar com a mulher, a gente pega carro, pega o que tiver dele. Aí eu fiquei bem chateado, porque eu não gosto de ir lá pra querer conversar coisas porque eu não conheço. Se eu for lá esquece. Eu já falei, eu não posso lá. Porque se eu chegar lá, na hora que ele vier falar pra mim assim, eu já complicado. Eu ainda, dei tantas soluções pra ele pra dar certo. Falei, a gente pega os móveis do apartamento, geladeira, micro-ondas, fogão, máquina de lavar, essas coisas que a gente vai precisar, a gente pega e a máquina